Queridos irmãos, hoje o texto que o Senhor tem colocado no nosso coração e que nós vamos compartilhar com a igreja é Isaías 66. Onde você estiver, irmão, pegue a sua Bíblia, independente da versão, vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 66, do verso 1 até o verso 6. Está escrito assim: o céu é o meu trono, e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido, e os que tremem diante da minha palavra. No verso 3: quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. No verso 4: enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem, pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. No verso 5: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês tremem diante das suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam. Que o Senhor seja glorificado, alegrem-se nele. Está escrito: mas eles serão envergonhados. No 6 e último: que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se dos seus inimigos. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos diante da Tua santa e gloriosa presença para ministrar, ó Deus, a Tua santa e gloriosa palavra. Que nesta manhã, Senhor, Tu possa nos tomar como instrumentos nas Tuas mãos. Que Tu possa, Senhor, ungir os nossos lábios, a fim de que as palavras, ó Deus, que saiam da nossa boca, seja para a honra e glória do Teu santo nome e para a edificação de todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo a esta live, assistindo a este culto neste momento. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Isaías viveu numa época crítica da história da nação. Ele viveu aproximadamente no século 8 antes de Cristo. E ele assistiu, irmãos, à queda e o desaparecimento da maior parte de Israel. Ele assistiu as 10 tribos do norte, o reino do norte, as 10 tribos de Israel serem levadas para o cativeiro. São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Então, irmãos, ele assistiu o Império Assírio se avantajar. Ele assistiu o Império Assírio conquistar o reino do norte. E o Império Assírio, ele não estava satisfeito com essa conquista. Então, ele continuou a expandir as suas fronteiras na direção do sul, na direção do reino do sul, que é o reino de Judá. Então, irmãos, o profeta, ele viveu justamente neste tempo, ele exerceu seu ministério neste momento da história em que o Império Assírio despontava como potência mundial naquele momento. Então, irmãos, o povo, ele não tinha permanecido fiel. Não somente aqueles que eram do norte, mas os do sul, mesmo diante das mensagens proféticas para consertarem os seus caminhos, eles não permaneceram fiel. Então, irmãos, como consequência disso, veio o exílio.
Como consequência da desobediência, o Senhor permitiu que uma potência posterior que ascendeu logo após a Síria, que foi a Babilônia, ela destruiu Jerusalém. Ela destruiu o templo e ela levou cativo a maioria dos moradores. Então, irmãos, o nome hebraico desse profeta significa o Senhor é salvação. O Senhor é salvação, e é um nome extremamente apropriado para a mensagem que Isaías pregava. Mas por quê? Porque, irmãos, Isaías pregava salvação. E ele pregava, irmãos, salvação pela graça, salvação de um redentor. Salvação, irmãos, não pela força do homem, não pela obra da carne, mas somente pela graça do Senhor nosso Deus. Então, amados, o Senhor, ele não ia permitir a profanação do seu templo. Ele não ia, irmãos, permitir a profanação daquilo que era o culto que ele estabeleceu, que deveria ser prestado a ele. Então, irmãos, como consequência de tudo isso, acontece justamente aquilo que os israelitas, que os judeus, que os hebreus, eles mais temiam. Na verdade, eles acreditavam que a presença do templo faria com que eles jamais fossem conquistados. Aquilo parecia mais do que um templo para eles, aquilo parecia um verdadeiro amuleto. Eles acreditavam que nada de mal poderia lhes sobrevir, de forma que aquele templo pudesse ser destruído. E foi. Então, irmãos, Isaías, ele vai expor a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, como nenhum outro profeta fez. E por isso ele é chamado de um profeta messiânico. Então, nestes últimos 2 capítulos de Isaías, eles apontam para o fim. Eles apontam, irmãos, para o fim desse sistema de coisas. Eles apontam para aquilo que há de vir, para os novos céus e a nova terra. Mas principalmente, irmãos, estes versículos que nós lemos, nós vemos, irmãos, que o Evangelho, ele aponta para uma separação que Deus faz entre o precioso e entre o vil. É interessante, evangelista John, que Isaías, a Bíblia diz, quando a gente vai ler o seu primeiro versículo, capítulo 1, que ele é filho de Amós, e que ele faz parte de um cenário profético que, conforme os estudiosos dizem, que Isaías profetizou mais de 60 anos, por isso que ele cobre 4 reis, né? Ele cobre o reinado de Uzias. Quando ele entra no capítulo 1, a gente vê que Uzias morreu, e nesse momento de calamidade, de imoralidade social totalmente decadente, entra em cena o profeta Isaías para profetizar. Ninguém queria mais saber de Deus, mas Deus sempre tem os seus remanescentes, pessoas que Deus levanta, como hoje está levantando a vida do pastor Luiz, a vida do evangelista John, para trazer essa mensagem para você. Isaías foi um profeta que se achou incapacitado diante da glória de Deus. E Deus se revela de uma maneira tão forte para Isaías, que ele vê o trono, ele vê serafins. Você só vai encontrar essa palavra serafim, no livro de Isaías. Então, Isaías viu a glória de Deus, o poder de Deus, no momento em que a nação está com sua moralidade, com a sua vida espiritual toda fracassada, envolvida em idolatria, no paganismo, em tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Isaías chega nesse momento e fala: Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, e como, Senhor, eu vou fazer isso para ministrar a Tua palavra para esse povo que é corrompido, Senhor, pela idolatria, esse povo que só pensa no dinheiro, esse povo que não quer saber de Ti? E quem sou eu, Senhor, um homem pecador? Aí tem um mistério muito grande, que o anjo vai lá, tira uma brasa da tenaz e coloca no lábio de Isaías. Lá o pecado dele é perdoado. E Isaías, o Senhor fala: e agora, Isaías, quem eu enviarei? Isaías já está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Fala: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão, essa palavra tem que fazer parte da nossa vida cristã. Diga para o Senhor hoje: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para quê, pastor Luiz? Para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, porque Isaías estava no momento em que o rei Uzias tinha morrido.
Estava morto o rei Uzias e Deus levanta naquela calamidade, naquele momento de dificuldade, de tristeza da nação, um profeta para profetizar que se o povo não se voltar para Deus, tanto Judá como Israel, que eles vão para o cativeiro. E foi justamente isso que aconteceu. A Síria invadiu Israel em 722 e eles foram para o cativeiro. Quando a gente fala Israel, é o reino do norte, porque foi dividido em dois reinos. Judá ficou com o reino sul, que é Israel, capital Jerusalém, e o reino norte ficou com as 10 tribos, capital Samaria. Então o profeta alertou todos os lados, e eles queriam só saber de uma vida de prosperidade sem Deus, de uma vida de idolatria sem Deus, de uma vida de ganância, de uma vida de poder. Então, quando veio a calamidade, quando o rei Uzias morreu, a nação veio espiritualmente, desceu espiritualmente de uma maneira tremenda. O Senhor fala para Isaías: é o momento de tu alertar o povo, porque se eles não se voltarem para mim, o rei da Babilônia vem aqui, vai levar eles cativos, e o rei da Síria também vem e vai levar Israel cativo para a Síria. Isso aconteceu, para você ver como a palavra de Deus é forte. Esse livro de Isaías é o maior livro da Bíblia. Ele é considerado também, evangelista John, como uma mini Bíblia dentro da Bíblia, porque ele tem 66 capítulos e também a Bíblia tem 66 livros. Isso é interessante, né? Então Isaías, ele cobriu esses 4 reis. Se você for ver o versículo 1, ele cobre o rei Uzias, ele cobre Jotão, ele cobre Ezequias, ele cobre Acás. Aí alguns chegam a dizer que também ele cobriu o reinado de Manassés, né? Porque quando a gente vai estudar na história, ele profetizou. Ele tinha 2 filhos, a história diz, ele tinha sua mulher, mas ele profetizou mais de 60 anos e Manassés mandou serrar ele ao meio, né? Ali tem uma referência em Hebreus, que é 11:37, que diz que não só Isaías foi serrado ao meio, mas muitas pessoas eles usavam essa tática de matar as pessoas realmente para parar a obra de Deus. Isso está acontecendo hoje, né? Fecharam todas as igrejas, né? A igreja não é para estar fechada, a igreja não pode parar, a igreja tem que ministrar a palavra do Senhor. O Senhor está voltando, mas hoje o sistema quer embargar, e na época de Isaías era a mesma coisa. Mas nós estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, para trazer essa palavra profética para teu coração, que assim como Isaías, ele passou um momento difícil dentro de Judá, Jerusalém, mas Deus deu força para ele, Deus cuidou dele, porque ele era fiel a Deus. E a palavra é: eis-me aqui, Senhor. Diga para o Senhor nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, na minha dor, eis-me aqui, Senhor, no meu conforto, eis-me aqui, Senhor, toma conta da minha vida. E eu creio que Deus ainda tem muita coisa boa aí pela frente. Fica ligado, evangelista John. Queridos irmãos, no verso 1 está escrito assim: o céu é o meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Irmãos, na época do profeta Isaías e também mais tarde, na época de Cristo, os judeus, eles se vangloriavam do templo. Então, a fé deles estava ligada nessas formas externas, nesses rituais, nesse cerimonialismo. Então, irmãos, para mostrar que a sua confiança era uma confiança vã, que eles estavam depositando a sua confiança não naquele que deveria depositar, porque a confiança deles era no templo e não em Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele vai permitir que o templo seja destruído. Ele vai permitir, irmãos, a destruição do templo. Isso aconteceu com os caldeus, depois o templo foi reconstruído. Mas com os romanos, essa destruição ela aconteceu de forma definitiva. Ela aconteceu de forma plena. Só restou do templo aquilo que hoje é considerado o Muro das Lamentações. Foi apenas o que sobrou do templo. Então, irmãos, Deus não precisava do templo para ser adorado de forma verdadeira. Deus não precisava daquele templo para que ele fosse adorado de forma verdadeira. O povo estava depositando a sua confiança no templo.
e não em Deus. Ou seja, a confiança e a fé daquele povo estava fundada em coisa, em uma coisa, e não no ser de Deus. Então, irmãos, este trecho, as palavras do profeta Isaías, ela vai justamente nos trazer a uma nova postura em relação ao culto, a nova postura que Deus espera daqueles que são os seus verdadeiros adoradores. Então, irmãos, para os judeus, para os hebreus, aquele templo era uma espécie de amuleto. Aquele templo, irmãos, era justamente onde eles depositavam a sua confiança. A confiança estava no templo de Deus e não no Deus do templo. Agora, irmãos, vamos trazer isso para a nossa vida prática. Vamos trazer esta palavra para aplicação na nossa vida. Existem muitas pessoas que elas têm a sua fé fundadas e fundamentadas em coisas. Elas dizem, irmãos, que elas têm a fé em Deus, que elas creem em Deus, mas no seu procedimento prático, na sua prática de fé, nós percebemos que elas, na verdade, têm a sua fé fundamentada em coisas. Existem pessoas, irmãos, que não saem de casa sem antes colocar um alho no bolso. Existem pessoas que creem fervorosamente no trevo de 4 folhas. Irmãos, existem pessoas que creem firmemente no crucifixo, no poder miraculoso do crucifixo. Elas acreditam, irmãos, que elas estão protegidas com o crucifixo, quando elas colocam esse crucifixo no pescoço, através de um cordão. Quando elas utilizam, irmãos, às vezes até um crucifixo de madeira, elas acreditam que estão protegidas, e elas depositam fervorosamente toda a sua confiança naquele objeto. E entre os neopentecostais, irmãos, ainda existem aqueles que creem no poder mágico do sal e do óleo ungido. A última que nós vimos esta semana, irmãos, é justamente aqueles que creem, que depositam a sua fé, que acreditam que uma semente de feijão ungida, comprada por R$1.000 por aqueles que comercializam a fé, ela seja capaz de promover a cura. Até que ponto chegamos? Até que ponto chegamos, irmãos? Depositar a nossa fé, que deve ser depositada no único e poderoso Deus. Então nós depositamos toda a nossa fé nesses objetos. Irmãos, a nossa fé e a nossa confiança, ela não pode estar fundamentada em coisas, mas ela precisa estar fundamentada em Deus. A nossa fé, irmãos, e a nossa confiança, ela precisa estar fundamentada em Deus através de Jesus Cristo. Ele é a nossa confiança, Ele é o autor e consumador da nossa fé, é nele que nós devemos crer. Então, irmãos, vamos todos nós amadurecer, vamos todos nós depositar toda a nossa esperança, a nossa confiança e a nossa fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que bom, que palavra forte. Que espécie de casa vocês me edificarão? Uma pergunta, evangelista John. Que casa? O Senhor está falando aqui de uma casa espiritual, porque o templo foi da vontade do Senhor, porque o Senhor deu a planta para Moisés. Só que o Senhor não mandou idolatrar o templo, nem os sacerdotes, nem os profetas, não. Aquilo era para Deus estar lá pertinho do seu povo, porque ele se manifestava ali na Arca da Aliança. Shekinah, o sacerdote entrava lá e lá trazia a resposta para o povo. Então, olha como Deus é tremendo. Ele está lá no trono, ele diz aqui no versículo 1: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Ele está lá no trono, ele construiu aqui um trono pequeno. Ele se manifestava ali para trazer para o povo a palavra, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, e eles traziam para os profetas. Os profetas, às vezes o Senhor usava diretamente os profetas, nem precisava do templo. Mas o Senhor hoje, trazendo para os nossos dias, evangelistas, o Senhor está preocupado com a nossa casa espiritual. Que espécie de casa vocês me edificarão? Porque o templo hoje do Espírito Santo somos nós, é eu, é você que está assistindo essa live. Se você é uma pessoa convertida,
se diz um cristão, você é essa casa espiritual, você é o templo de Deus, você é o Espírito Santo de Deus, habita dentro de você, você é selado com a marca da promessa de Deus. Então ele está te perguntando, para mim e para você, que espécie de casas vocês me edificarão? A casa espiritual, o templo físico é importante, por quê? Porque é lá que a gente vai se unir. Deus não está falando para acabar com o templo. Deus acabou com o templo em Jerusalém por causa da desobediência do povo. Vocês não querem me adorar? Então vou pegar o evangelista John, vou pegar o pastor Márcio, vou pegar o pastor Luiz e vou fazer eles pregar. O templo vai ser destruído em Jerusalém, mas eu vou criar ciúme no povo que somos nós os gentios para pregar a verdade que vocês não querem pregar. E hoje essa responsabilidade está nas nossas mãos, não só da igreja, mas também do povo de Deus, do Israel, porque tem muito hoje judeus se convertendo e pregando a palavra de Deus. Amém? Então tudo aquilo que Deus deixou na mão dele, Paulo diz em Romanos, que Deus não deixou eles de lado, mas que Deus passou um outro povo que somos nós. Vocês não querem? Então vou causar ciúme em vocês. Hoje a igreja está causando ciúme em Israel, nos judeus, porque hoje a gente está falando de Deus. Hoje a igreja está sendo perseguida de novo, em todos os sentidos, mas a gente está aqui. Então a nossa casa espiritual é que nós temos que cuidar, porque se o templo for destruído lá, o templo físico, ele fica lá embaixo, mas se esse aqui for destruído, a gente está fora, meu irmão. A gente está fora, então a gente tem que cuidar da nossa casa espiritual. E o Senhor falou para a mulher de Samaria: olha, eu procuro verdadeiros adoradores, que me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você adora hoje Deus, tem a liberdade de adorar a Deus em qualquer lugar que você esteja. Então é essa casa que o Senhor quer. O templo tem que estar lá, a gente tem que adorar ali em unidade, ali que a gente vai ver as dificuldades dos nossos irmãos, passar a se conhecer e ter esse relacionamento para o pastor poder apacentar e cuidar do rebanho. Por isso que Deus instituiu a igreja como templo físico também, porque faz parte do pacote profético. Então hoje está nas nossas mãos, e graças a Deus que nós estamos aqui com todos os problemas do mundo, todas as dificuldades do mundo aqui. O que a gente está fazendo hoje aqui? Cuidando da nossa casa espiritual, para glorificar o que? O Senhor, o Rei da Glória, porque hoje Ele está lá no trono dele, intercedendo, Ele é nosso advogado fiel, intercedendo por aqueles que querem fazer a sua vontade, como Isaías fez no tempo de calamidade, de morte do rei, em que o povo não queria saber de Deus. Evangelista John. Amados irmãos, esta pergunta que o Senhor nos faz através da parte B desse versículo, ela é muito significativa. Então o Senhor nos pergunta: acaso vocês construiriam para mim um templo tão bom assim? Que tipo de templo vocês poderiam construir para mim? Então, irmãos, nós já vimos e nós já sabemos que o Senhor, Ele não precisava daquele templo para ser adorado de forma verdadeira. Então alguns, talvez, irmãos, até mesmo magoados por terem sido explorados, porque verdadeiramente muitas igrejas nesta nação, elas não têm o compromisso de cuidar de pessoas, mas elas têm o compromisso de lucrar com as pessoas. Elas não têm, irmãos, o compromisso de pregar o evangelho, mas elas têm o compromisso de enriquecer com o evangelho. Então, muitas pessoas, elas já se escandalizaram de tal forma que elas pensam: não, eu não quero ir para a igreja nenhuma mais, eu vou adorar da minha casa, porque não é preciso que eu tenha que ir para um templo, não é preciso que eu tenha que ir para uma igreja. Mas é isso que a palavra está nos dizendo? Será que o Senhor está nos dizendo que cada um de nós deve adorar a Ele da sua casa, de forma solitária? Não. Os teólogos liberais, irmãos, eles vão dizer que não é preciso ir para a igreja para adorar a Deus. Eu posso ser um crente do meu próprio quarto, da minha casa. Eu posso assistir aos cultos, eu posso me alegrar, eu posso fazer os meus devocionais, e eu não preciso ir para a igreja. Está certo? Errado. Não está certo, está errado. E eu vou te mostrar na palavra. Está escrito assim, irmãos, em Hebreus, no capítulo 10, no verso 25: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário,
façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Então, irmãos, o dia se aproxima. O dia da vinda do Senhor se aproxima, e quanto mais se aproxima, o Senhor nos diz na sua palavra que nós devemos nos congregar, ou seja, que nós devemos estar em coinonia, nós devemos estar em unidade, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor em unidade. Irmãos, todas as metáforas que o Senhor utiliza em relação ao seu povo, elas levam ao entendimento de unidade, de comunidade, não de solidão, de prestar culto a Deus de forma absolutamente solitária. Quando, irmãos, o Senhor ele utiliza a simbologia dos ramos de uma videira, que nenhum ramo ele permanece ou ele cresce, irmãos, se não estiver na videira. Irmãos, o Senhor ele também utiliza a simbologia das ovelhas e do rebanho. A ovelha, por natureza, ela é um animal social e ela só sobrevive no rebanho. E por fim, irmãos, o Senhor ele utiliza o símbolo do corpo, de que nós somos membros de um corpo, e que sem o corpo, que fora do corpo, nós não temos condições de viver. Portanto, irmãos, que casa alguém poderia edificar para Deus? O servo de Deus já ensinou aqui. A casa, irmãos, que nós podemos edificar para o Senhor, o templo que nós podemos edificar para o Senhor, é justamente uma vida santificada, uma vida fundamentada na obediência àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Este é o templo que nós podemos edificar para o Senhor. Está escrito na sua palavra assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, aquele templo era justamente o local da manifestação de Deus para o povo. O Espírito de Deus estava naquele templo, e aquele templo, irmãos, era um símbolo do que hoje nós somos: templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer habitar no nosso interior, Ele quer habitar no nosso coração. E para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de obediência àquilo que nós já temos sido ensinados, aquilo que nós somos conhecedores. Glória a Deus. No verso 2 está escrito assim: minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus. Glória a Deus, Jesus. Eu, Senhor, falei, abençoarei-os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Muito forte. Queridos irmãos, Ele vai abençoar os de coração humilde e oprimido, e os que tremem diante da sua palavra. Então, irmãos, o profeta, ele escreve que o templo mais importante, que o templo mais magnífico, ele é absolutamente insignificante para o Senhor. Que as mãos do Senhor criaram os céus e a terra. Irmãos, se nós já paramos para analisar, as riquezas da terra são são incalculáveis. Embora saibamos que são praticamente finitas, mas elas têm um valor incalculável. Entretanto, foi a mão do Senhor que criou tudo isso, e mais, toda a terra, irmãos, é apenas estrado dos pés do Senhor. Ele está sentado na glória e a terra é apenas o estrado. Então, que templo o povo, que templo cada um de nós poderia edificar? Que templo nós poderíamos construir, Pastor Luiz, que pudesse promover algum deleite no coração do Senhor? Então, irmãos, ele fala, ele escreve, está aqui neste versículo: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra. Então, irmãos, o que deleita o Senhor não é templo magnificente, não é, irmãos, porventura aparências externas, não é aquilo que pode ser mais vistoso aos olhos, de maneira nenhuma. O que mais agrada e deleita o coração do Senhor, irmãos, é justamente a humildade sincera, a obediência, irmãos, àqueles que temem e tremem diante dele. Pastor Luiz. É muito lindo esse versículo, porque ele fala assim: a este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Queridos, nós temos que entender duas coisas. Como a gente está respeitando as leis sanitárias agora nesse período de pandemia,
a gente não está no nosso templo físico adorando Deus e glorificando lá, porque todas as igrejas estão fechadas. Não era para estar, mas estão, e a gente tem que respeitar as autoridades de Deus. Na vida do cristão, ele tem que ter 2 cultos, irmão. Ele tem que ter o culto que nós estamos fazendo aqui, um culto doméstico, porque agora a igreja só pode fazer culto doméstico, é o que a gente está fazendo aqui. E existe 2 cultos. O teu culto particular, que é o culto doméstico da tua casa, tu tem que sim. Não é proibido você ficar na sua casa, buscar a Deus, ler a palavra, se edificar. Você tem que ter essa comunhão no seu lar, sim, é certo, é bíblico. Mas existe 2 cultos: o culto da tua casa, que é o culto separado para ti, para tua família, e o culto congregacional, com a unidade, com a comunhão de todos os teus irmãos. Se tu não entender isso, tu vira um crente desigrejado, porque tu só vai querer cultuar a Deus só como tu queres, só como tu almeja, e não é assim. Existem essas duas possibilidades de você adorar a Deus: o teu culto particular, o teu culto doméstico. Eu vou acrescentar mais um, John, porque olha, o culto doméstico é com a tua família, teus filhos e a tua mulher. O outro culto é o particular, que é só teu e Deus, e o outro é o congregacional. Na verdade são 3, porque cada um tem uma intimidade com Deus. Porque, por exemplo, lá na minha casa eu tenho o meu cantinho, eu tenho o meu cantinho onde eu falo com Deus, e a minha esposa também tem intimidade, o cantinho dela com Deus, né? Na verdade são 3 cultos. O particular, aquele que é íntimo, eu creio que você está entendendo o que eu estou falando, aquele que é só tu e Deus, porque a salvação é individual, não é verdade? E tem aquele que é o culto doméstico, com a tua família, com teus filhos ali. Então tu pode até convidar um vizinho, um amigo para participar desse culto doméstico contigo, mas tem o culto principal, que é o do templo, onde se reúne as pessoas, e lá, ali em comunhão, unidade, é ali que Deus faz os maiores milagres. Por que Deus faz os maiores milagres em reuniões grandes? Pode estudar o Evangelho. Jesus, ele faz os maiores lugares onde tem muita gente. Por quê? Porque as pessoas que são ímpias, eles viram o que Jesus fazia, a manifestação do poder do mestre, e se convertiu. Quem é esse homem? De onde vem esse homem? Aquilo impactava o coração deles, né? Então, uma igreja avivada, uma igreja que tem poder. Paulo diz que o evangelho tem que ser pregado com quê? Com poder, com autoridade de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então é para isso que existe o culto congregacional. É congregacional para que esse poder, os simples vejam esse poder, se convertam e abandonem seus pecados, seus caminhos. Amém? Amém. Amados, no verso 3, só na parte A: quanto aos que escolhem seguir os seus próprios caminhos, que têm prazer em seus pecados detestáveis, não aceitarei as suas ofertas. Muito forte e muito claro, extremamente simples. A vida, irmãos, do ofertante, ela vem antes da oferta. Amados, a palavra de Deus, ela nos ensina que se Deus não aceita o ofertante, ele rejeita a oferta. Então, irmãos, o profeta escreve que os sacrifícios que eles eram oferecidos pelo povo, eles tinham pouca importância. Por quê? Porque o povo não estava fazendo de coração sincero. O povo, ele estava fazendo aquilo de forma hipócrita. O povo, ele não estava obedecendo ao Senhor, e mesmo assim ele levava aqueles sacrifícios para serem oferecidos. Irmãos, nós não estamos falando daquela guerra, daquela milícia que acontece no nosso corpo, daquela luta que todos nós enfrentamos. Aquilo que nós não queremos fazer, nós acabamos fazendo em alguns momentos, mas não é o que nós queremos. Isso é diferente de uma prática deliberada de pecado. Não, eu vou pecar porque é gostoso. É diferente. Então, irmãos, olha o que o Senhor nos diz na sua palavra a respeito de ofertar e sem estar com a vida no altar. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Então, irmãos, o Senhor, se Ele não aceitar a vida do ofertante, Ele não vai aceitar a oferta. Se o Senhor, Ele não se agradar da vida daquele que está ofertando, irmãos, daquele que está levando e oferecendo sacrifícios ao Senhor, Ele não vai aceitar. Não nos enganemos.
Irmãos, nesta nação se proliferou centros, irmãos, religiosos em que o indivíduo malmente chega, ele não está com a sua vida no altar, ele está com a sua vida toda arrebentada, e alguém aponta para ele e fala com aquela voz interessante: Deus vai te abençoar. Determina, irmãos. O Senhor não aceita a determinação de homem algum. O Senhor, irmãos, ele está no trono da sua glória, lá nos altos céus. Então, irmãos, se nós não estivermos com a nossa vida no altar, se o Senhor ele não aceitar a nossa vida, ele não vai aceitar a nossa oferta, ele não vai aceitar sacrifícios. E o Senhor, ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. Nós temos sido ensinados sobre os mandamentos do Senhor, nós temos sido ensinados a respeito daquilo que nós devemos seguir, do caminho que nós devemos seguir. Que caminho nós devemos seguir? Jesus Cristo. Ele que nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então os ensinamentos que o Senhor nos deu através de Jesus Cristo é o que nós devemos seguir. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. O que o Senhor requer de nós nesta manhã, de todos nós, é obediência à sua palavra. Então, irmãos, o melhor sacrifício que cada um de nós pode oferecer para o Senhor nesta manhã é obediência à sua palavra. Bendito seja Deus. Que palavra maravilhosa, evangelista John. Eu aqui em meus pensamentos fico viajando. Muito forte esse texto de Isaías 66. Amados, quando a gente fala sempre em oferta, em sacrifício, tem pessoas que confundem muito isso na palavra de Deus, John. Porque eles levam tudo para o lado do dinheiro. Quando falam em oferta, em sacrifício, o Senhor está falando de uma vida separada aqui de santidade. Olha o que ele diz aqui em Romanos 12: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. As pessoas, a teologia da prosperidade pega um texto desse e já, olha, irmão, você tem que ofertar aqui, 1.000, 3.000, entendeu? E não é assim. A oferta, ela engloba tudo, ela engloba o teu dízimo, a tua oferta, a tua adoração, a tua obediência, todos os critérios que Deus te pede. Amém? Não podemos puxar a teologia só para um lado, para satisfazer o nosso ego e os nossos caprichos. Nós temos que realmente saber separar. Então esse sacrifício, essa oferta que Deus te pede, é uma vida separada, é uma vida santificada, é teu culto de adoração e de gratidão, porque ele está dizendo aqui no versículo 1 que tudo é dele. Tudo é dele, nada é teu e não é meu. Entendeu? Então a gente está aqui por causa de quê? Das misericórdias do Senhor. Quem somos nós, John? Quem somos? Agora olha a grandeza de Deus. Não, eu vou confiar em algumas pessoas loucas como o evangelista John, como o pastor Matos que está assistindo, está rindo, para confundir essas pessoas que não querem pregar a verdade. Tu já pensou a que ponto nós chegamos? É indulgência dentro da igreja. Está cheio de macumbeiro a igreja evangélica. Tu já pensou tu vender um bago de feijão por R$1.000? Tu está sacrificando Cristo de novo, meu irmão. Tu está pisando, tu está sacrificando Cristo. Essas pessoas vão pagar um preço muito grande, porque a pessoa tem que ter temor à palavra de Deus. Aqui está dizendo: humilde e contrito de coração, mas que me obedece, que me teme. Esses que temem o Senhor, não tem pandemia, não tem dificuldade, Deus cuida e Deus se agrada. Aleluia. Da sua gratidão, da sua humildade, né? E essa humildade, esse coração contrito, pode estar na vida do rico, na vida do pobre, na vida de qualquer pessoa. É importante a pessoa temer e tremer diante do Deus poderoso da terra, porque tudo é dele e nada é teu. Amém? Pega essa palavra no teu coração. Glória a Deus. Irmãos, ainda no versículo 3, na parte B: oferecem um boi e é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Então, irmãos, o povo, ele sacrificava um boi que, de acordo com a lei mosaica, era requerido, mas aquele sacrifício daquele boi era como se fosse tão inaceitável quanto sacrificar uma criança ao deus Moloque. Então, irmãos, quando o profeta escreve que ele sacrificava um cordeiro, mas aquilo era como se tivesse sacrificado um cão.
Então, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo? O que o Senhor está nos falando? Que aqueles que pretendem honrar ao Senhor, aqueles irmãos que pretendem se apresentar como servos do Senhor, se apresentar como servos de Deus, que querem professar a sua religião, se eles, irmãos, levarem uma vida pecaminosa, isso na verdade vai ser uma afronta para Deus. Oferecem, irmãos, um boi, mas é como se tivesse oferecido um sacrifício humano. Então, irmãos, o Senhor ele está dizendo que a hipocrisia ofende tanto a natureza santa de Deus quanto a própria idolatria. Irmãos, isso é significativo para todos nós, porque nós precisamos ter coerência de vida. Nós precisamos, irmãos, ter coerência com aquilo que nós pregamos. Nós somos ensinados, nós pregamos a palavra, então todos nós que temos conhecimento daquilo que o Senhor requer de nós, nós precisamos viver em coerência com aquilo que nós aprendemos. Nós precisamos, irmãos, viver em coerência com aquilo que nós professamos, com a fé que nós professamos, porque se nós não vivermos desta maneira, irmãos, é como se nós estivéssemos ofendendo ao Senhor com idolatria, porque a hipocrisia, ela é idolatria. Aqui ele está falando de sacrificar boi, um homem, um cordeiro, um cachorro e cereal, porque as pessoas queriam chegar a Deus de qualquer maneira. E para você ofertar, sacrificar alguma coisa para Deus, tem que ser uma coisa, o melhor e uma coisa segundo os preceitos e mandamentos de Deus. Porque a gente não pode chegar a Deus para sacrificar e ofertar no seu altar algo sem um propósito diante de Deus. E as pessoas estavam chegando de qualquer maneira, e hoje é a mesma coisa. A pessoa chega para sacrificar no altar de Deus, comprando um feijão, levando um alho, levando um sal. E o Senhor está falando negativo. Para sacrificar no meu altar, tem que ser segundo meus mandamentos. Glória a Deus. Aqui ele usa a figura do boi, do homem, do cordeiro, do cachorro e do cereal. E o Senhor está falando aqui, olha, mas aquele que sacrifica um boi é como que mata um homem, né? E aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Isso estava acontecendo, esses sacrifícios. E não só com o homem, com o boi, com o cordeiro, com o cereal. As pessoas perderam o temor de Deus aqui também, John. Está acontecendo hoje, né? Porque aqui, tu vai estudar no profundo, ele sacrificava até os próprios filhos ao Deus Maloque, a Baal, né? Porque o diabo também faz maravilha e faz milagre. Existe o ocultismo, existe Satã, existe um adversário da igreja, mas existe o nosso Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Então ele está dizendo que o céu, o trono e a terra é dele, meu irmão. Então, para me sacrificar algo para o Senhor, para me ofertar algo do Senhor, tem que ser com propósito diante de Deus, amém? Tem que ser com voto diante de Deus, no altar do Senhor. Eu não posso sacrificar, ofertar para o Senhor algo em prol do meu interesse. Não, quando tu for ofertar, sacrificar algo no altar do Senhor, tem que ser com o propósito de ajudar o teu. Porque quando tu ajuda o teu próximo, automaticamente as bênçãos virão atrás de ti. Deus. Amém? É forte, né? Muito forte. Irmãos, no verso 4: enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem, pois quando chamei não responderam, quando falei não ouviram. Irmãos, o que mais agravava a situação do povo, o que mais agravava a sua iniquidade, irmãos, era o fato de que eles não somente tropeçavam nela, mas eles permaneciam e persistiam na iniquidade. Então, eles tinham conhecimento do que era certo e do que era errado, mas eles se deleitavam no que era errado porque era gostoso. Então, irmãos, apesar dos chamados de Deus, apesar dos chamados do Senhor para que o povo se arrependesse, eles não se convertiam. Apesar do chamado de Deus para que eles pudessem, irmãos, se converter, que eles pudessem mudar os seus caminhos, mas eles permaneciam no seu pecado. Então, irmãos, eles ignoraram as advertências do Senhor. Eles ignoravam os chamados de Deus ao arrependimento.
Exatamente, irmãos, como acontece na sociedade contemporânea. Até parece que este profeta está escrevendo este versículo para a sociedade atual. O Senhor, Ele tem convidado todos ao arrependimento. Ele tem convidado o homem e a mulher, Ele tem convidado toda a sociedade ao arrependimento. Porque o fim de todas essas coisas vai chegar. O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor é breve. Está escrito, irmãos: quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Então, irmãos, o Senhor, através da igreja, Ele tem anunciado o Evangelho. Verdade. Nós, irmãos, todos nós que constituímos a igreja e a noiva do Senhor, nós temos pregado o Evangelho, nós temos chamado o homem e a mulher, temos chamado o mundo ao arrependimento. Mas poucos ouvem. Poucos ouvem. Irmãos, e como resultado, irmãos, desta negligência no ouvir ao Senhor, desta negligência do mundo de atentar para a voz do Senhor, o Senhor, Ele permite que venha sobre o mundo grande aflição. Por quê? Porque não querem ouvir o chamado do Senhor. Amados irmãos, o que está acontecendo no nosso tempo, quem tem senso de contemporaneidade está observando isso com muita atenção. Quem está observando isso que o mundo tem enfrentado, irmãos, certamente isso não é fruto de acaso. Isso, irmãos, não é fruto de um acidente de laboratório. Mas isso, irmãos, é fruto da permissão de Deus. O que o mundo está enfrentando é fruto da permissão de Deus. Deus está permitindo, irmãos, isso para o mundo, chamando ao arrependimento. Glória a Deus. Mesmo assim, mesmo neste momento de dificuldade, nós temos visto o operar de Deus, a misericórdia de Deus, e Deus chamando o homem ao arrependimento. Pastor Luiz. Fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Meu Deus do céu, parece que Deus está falando. O profeta Isaías escreveu hoje esse texto, né? Porque hoje Deus, você falou uma coisa muito séria e forte, que Deus hoje, a igreja está ministrando o Evangelho, mas muitas pessoas não seguem os líderes também por causa dos seus testemunhos. Pessoas que se corromperam, pegaram a igreja de Cristo, estão vendendo a igreja de Cristo. Mas existem os pastores sérios dessa nação, existem pastores sérios nesse mundo que ainda pregam e ensinam a palavra do Senhor, amém? Nós não somos perfeitos, mas a gente tem se dedicado. às sagradas escrituras do Senhor. E hoje o Senhor está falando, hoje o Senhor está chamando, hoje o Senhor está convocando o mundo todo a se arrepender, e as pessoas não dão ouvido à palavra do Senhor. E você pode ter certeza, você que não dá ouvido à palavra do Senhor, meu irmão, não espere o dia mau chegar na tua vida, porque quando ele chega, eu te pergunto, será que você vai ter estrutura para suportar a dura mão de Deus? Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele se ira, Ele baixa o cajado mesmo quando tem que baixar. E Deus alertou, colocou esse profeta há mais de 60 anos, cobrindo a 4 reis e talvez 5, como Manassés, alguns dizem, e o pessoal, o povo, John, ele pregava, ele falava, ele ensinava durante os reinados desses reis, e o povo não ouvia a mensagem dele, mas ele fez a parte dele. Deus chamou ele ministrou no momento de crise, a moralidade, a sociedade não existia mais, todo mundo corrompido, os sacerdotes, os reis, mas Deus falou, não, mas eu tenho um profeta que quer me ouvir, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, e Deus honrou Isaías, né? Morreu, mas Isaías fez a sua parte, assim como os outros profetas, como Jeremias, como Ezequiel, Daniel, Naum, Joel, Zacarias, Malaquias. Esses foram os profetas mós, tantos profetas, meus irmãos, que Deus chamou, e hoje Ele está te chamando, serva do Senhor, para ouvir a sua voz, para proclamar as boas novas do Senhor. E eu estou te falando, Deus, Ele te deu a liberdade de tu escolher entre o caminho estreito e o caminho largo que vai para a perdição. Eu quero ler um texto aqui no Salmo, até marquei aqui na minha Bíblia, Salmo 119, 37, que diz assim a palavra, 30, Salmo 119, 30, que diz assim a palavra do Senhor: escolhi o caminho da fidelidade
decidir seguir as tuas ordenanças. Então Deus está falando: ei, qual é o caminho que tu quer seguir? Elias, quando foi profetizar ali para Acabe, para Jezabel, ele falou: ei, é o seguinte, o Senhor mandou chegar aqui, dar o recado para Acabe. Agora é o seguinte, Jezabel, pega os teus profetas e vamos ali para um cantinho ali, um campo aberto, e vamos decidir. E eu quero perguntar para vocês: quem é que quer servir a Deus ou ao diabo? Quem é que quer ser de César ou de Deus? Amém? Porque você tem que decidir se você quer escolher o caminho estreito, que é difícil, que gera salvação, gera vida eterna, ou se você quer escolher o caminho largo da perdição, que é a Babilônia. Hoje o mundo aí que está aberto a todas as prostituições, a moralidade não existe mais, como nos dias do profeta Isaías também. Mas Deus levantou o profeta, a sua mensagem foi pregada naquele momento do profeta, e hoje está sendo ministrado para a tua vida. Dá ouvido, escolha hoje, decida hoje o caminho da fidelidade, o caminho da obediência em servir esse Deus Todo-Poderoso. Evangelista João. Glória a Deus. Irmãos, no verso 5, ouçam essa mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante das suas palavras. Seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado, alegre-se nele, mas eles serão envergonhados. Só na parte A do versículo, irmãos: ouçam esta mensagem do Senhor, todos vocês que tremem diante das suas palavras. Irmãos, se havia aqueles que quando Deus falava não escutavam as suas palavras, como está no verso 4, porém, irmãos, se alguns se recusavam, outros ouviam e tremiam diante da palavra do Senhor. Irmãos, se o coração ele treme diante da palavra do Senhor, o coração vai estar Só na parte B: seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, mas eles serão envergonhados. Irmãos, o profeta, ele fala de uma perseguição que nós vimos acontecer de forma extremamente total e plena no tempo de Jesus. Os apóstolos, irmãos, eles eram odiados pelos seus próprios irmãos, mesmo sendo eles judeus de nascimento. Na cidade dos gentios, eles eram perseguidos pelos judaizantes, eles eram perseguidos por aqueles compatriotas, eles eram perseguidos pelos judeus como inimigos cruéis, eram de sangue, eles eram irmãos de nação, eles eram compatriotas, mas mesmo assim, eles eram odiados por causa do nome do Senhor. O próprio Pilatos, irmãos, ele lançou isso no rosto de Cristo. Ele disse: a tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. Então ele diz assim: olha, os teus próprios compatriotas, a tua própria nação te entregou a mim, então os próprios te odeiam. Mas o Senhor, irmãos, ele tem uma palavra a respeito disso, a respeito daqueles que são perseguidos, irmãos, daqueles que mesmo fiéis ao Senhor, eles são perseguidos. Olha o que o Senhor nos diz: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então virão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Queridos irmãos, o Senhor ele está nos dizendo, e ele disse para os discípulos que quando eles estivessem enfrentando essa situação, quando eles estivessem sendo perseguidos e odiados, eles deveriam levantar as suas cabeças. Porque, irmãos, a vinda do Senhor está próxima, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela estaria próxima. E, irmãos, o Senhor ele nos encoraja nesta manhã da mesma maneira. O Senhor ele está nos dizendo, irmãos, que mesmo em situações difíceis, mesmo em situação como a que estamos vivendo, nós devemos levantar as nossas cabeças mesmo perseguidos, irmãos. Porque quando nós estamos fazendo essa transmissão deste ponto de pregação com as portas da igreja fechada, isto, irmãos, no mundo espiritual é uma espécie de perseguição. Mas nós devemos levantar as nossas cabeças
Irmãos, parece em alguns momentos que o Senhor, Ele não está vendo. Às vezes, irmãos, nós pensamos na nossa fraqueza que o Senhor parece que está se escondendo, que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Mas Ele está vendo, irmãos. O Senhor, Ele está observando a tudo. Ele não dorme e nem descansa. Porque, irmãos, o tempo da vinda do seu Filho está próximo. Ele virá retornar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, no tempo certo, o Senhor vai se manifestar e trazer refrigério para o seu povo. Isso é interessante, que tudo que Isaías profetizou nesse período, no século 8 a.C., aconteceu. Deixa eu ler aqui para você o versículo 1, que diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá, porque ele foi profeta de Judá, assim como Jeremias também, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Aqui comprova que ele era o profeta do reino sul de Judá. John, Judá já tinha um exemplo das 10 tribos do norte. Não obedeceram e foram para o cativeiro antes deles. Será que aquilo parece que não despertou nas pessoas que estavam na frente, que Deus colocou como esses reis que eu já falei aqui, como Uzias, como Jeocás, como Uzias, Jotão, durante esse período que ele cobriu o ministério, tiveram o exemplo de Israel, reino norte, que foi para a Síria, mas mesmo assim a gente vê que não se voltaram, parece que entrou por aqui e saiu por aqui. Isaías profetizando e falando, e se cumpriu. Isaías profetizou, Jeremias alertou, todos os profetas alertaram, Amós, toda a maioria dos profetas alertaram que se não se voltasse, iriam para o exílio babilônico. Eu te pergunto, se cumpriu ou não se cumpriu a profecia de Isaías, a profecia de Jeremias, a profecia de Amós? Se cumpriu. Então, se cumpriu, porque essa palavra de Isaías é muito forte. As pessoas hoje, elas querem denegrir a Bíblia, a palavra de Deus, querem tirar do foco, né? Para muitos hoje a Bíblia é o livro mais mentiroso da história que tem, John, para quem não acredita em Deus. Mas para nós que acreditamos, é poder de Deus, né? É ela que nos fortalece, a palavra de Deus que nos fortalece, é ela que nos guia, é ela que está conosco no momento de dificuldade. Então hoje Deus está falando para ti, assim como eu profetizei nos dias de Isaías, aconteceu e o povo foi para o exílio, também vai se cumprir próximo à volta do meu filho Yeshua HaMashiach. Então hoje Deus está alertando de novo a igreja. Em nossos tempos, mais de 2000 anos atrás, já vem alertando, porque Isaías profetizou isso tanto para o reino de Judá lá, como também para Israel, e também profetizou para o fim dos dias. Ele é um profeta completo, por isso que ele profetizou que Jesus viria de uma virgem, por isso que ele profetizou que Jesus era da linhagem de Davi, por isso que ele profetizou que Jesus viria como um sofredor, que ele viria como sofredor, que ele ia morrer, que ele ia perdoar os nossos pecados. E hoje está aqui a palavra sendo ministrada. Se tu não se converteres, se tu não voltares para esse Deus, tu vai para o exílio, tu vai para o lago de fogo. Desculpa te falar, mas a realidade é essa. Deus de novo hoje, para essa geração que estamos vivendo, está alertando o seu povo, porque esse livro de Isaías é muito forte, e as profecias desse livro está se cumprindo. É tão forte que hoje, quando a gente vai estudar, a gente vê que esse livro de Isaías ele foi encontrado ali no deserto da Judéia, ali em Qumran, onde os essênios moravam lá. Então esse livro ele foi encontrado dentro de um pote, está no museu em Jerusalém para todo mundo ver como existiu, que o profeta Isaías existiu, que ele escreveu o livro e está lá para todo mundo ver. Eu te pergunto, todo mundo vai lá ver? Todo mundo quer saber se é verdade? É a mesma coisa que aconteceu no dia dele. Ele estava pregando, levando a palavra profética, saía por aqui, entrava por aqui. Mas aquilo que você falou é verdade, mas tinha os remanescentes. Tinha aqueles que se converteram. Tinha aqueles que Deus ele vem separando no decorrer das histórias.
fiéis, os seus eleitos, os seus escolhidos, para glorificar o nome dele. Mas a mensagem é para todos, John. É para todos. Porque Isaías quer dizer no hebraico Yashá e Yahu, que quer dizer o Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Aí o povo lá não queria saber de Deus, e o Senhor, porque o nome significa muita coisa. Ah, vocês não querem saber de mim, mas eu estou mandando salvação para vocês. Eu estou usando, quando o pessoal via Isaías, falava: o Senhor é a salvação, o Senhor é a nossa salvação, alertando o povo, né? Meu amigo, Deus está te alertando nessa manhã, nessa live. Deus está alertando o mundo nessa manhã para se voltar, para não trilhar um caminho que Deus não quer para a tua vida. Amados, no verso 6 e último: que culto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor vingando-se dos seus inimigos. Irmãos, nós podemos imaginar durante o barulho na cidade de Jerusalém, o barulho, irmãos, no templo, quando Jerusalém foi fechada pelos romanos. Nós podemos imaginar, irmãos, segundo a história, segundo o historiador Flávio José, foi mais de 1 milhão de pessoas mortas ao fio da espada, mais de 1 milhão de pessoas assassinadas em Jerusalém quando ela caiu em 70 depois de Cristo. Irmãos, nós podemos imaginar como era barulhenta esse som de aflição do povo. Que barulho era este que estava acontecendo? Irmãos, aquilo que estava acontecendo, que aconteceu em Jerusalém no ano 70, aquelas pessoas sendo mortas ao fio da espada, é a voz do Senhor. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo nos diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, o Senhor, Ele está dizendo que não existe com Ele. Irmãos, ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo, ou não obedece. Irmãos, se você é obediente, você é obediente. Se você não está obedecendo, você automaticamente é desobediente, e ele é inimigo de Cristo. Irmãos, aquele que não obedece a Cristo, não existe, irmãos, centrão, quando nós falamos do Evangelho, meio centro quando nós falamos do Evangelho. Ou você está com Cristo, ou você não está. Se você está com Cristo, você, irmãos, é amigo. Mas se você não está com Cristo, se você não obedece a Cristo, você é inimigo. Então, irmãos, o Senhor, Ele vai agir com justiça contra os inimigos. O Senhor, irmãos, Ele está nos dizendo que aqueles irmãos que não obedecem à palavra do Senhor, no tempo certo o Senhor virá com justiça. Então, irmãos, que nós possamos atentar neste momento para ser amigo de Deus e não inimigo do Senhor. Aqui está dizendo na minha versão: é o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Então, irmão, se você não está com Deus, você é inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus, não tem para onde correr. A verdade é essa, o John falou tudo. Se você não está com Deus, se você não segue esse Deus, você é inimigo de Deus. Queridos, Yashá e Yahu quer te salvar nessa manhã. O Deus da nossa salvação, o Deus que é a salvação, Yeshua HaMashiach, Ele quer te salvar nessa manhã, se tu crer pela fé no Filho dele. Deus, Ele te entende, Ele te compreende, mas se tu não se voltares para os propósitos dEle, porque Ele te chamou para um grande propósito, realmente vai ser triste para você, porque muitas pessoas estão brincando de ser crente. Muitas pessoas pensam que ser crente só é chegar lá na igreja no domingo, adorar o Senhor, ou em qualquer lugar, só é aquilo, e não é isso. Nós temos que entender que servir a Deus tem preceitos, tem mandamentos, tem ordenanças de Deus através desse livro sagrado que é a Bíblia.
É nisso que acreditamos, é nisso que defendemos. Já estamos nos caminhando para o final dessa live e queremos te agradecer por essa oportunidade. E essa profecia é muito forte, John, porque Deus, Ele cumpriu também no tempo de Isaías, quando Ele levou o povo para o cativo na Babilônia. E cumpriu-se também nos dias do Império Romano, que ele destruiu de novo o templo, porque o povo não quis se voltar e atender os seus propósitos. E hoje a mesma coisa, Deus está alertando de novo, porque o Isaías, ele também é um profeta escatológico. A profecia dele às vezes tem duplo sentido: se cumpriu no dia dele, está se cumprindo, já se cumpriu, mais na frente, e vai sempre se cumprindo, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, enquanto Cristo não voltar, a palavra de Deus, ela vai valer para todas as gerações. Tanto se foi escrita há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, não importa para Deus. Aquela geração, ela vai ter que ouvir a palavra. E ela vai ter que decidir em querer escolher o caminho da fidelidade, ou o caminho das trevas, né? Porque tem muita gente hoje que quer servir a Deus, mas quer estar na academia, na prostituição com outra mulher. É muito fácil assim, porque Deus só quer meu coração. Deus não quer teu coração. Deus quer, sabe o quê? A tua obediência, a tua fé. E isso tem um preço. Você ser fiel a Deus tem um preço. É preço de sangue, viu? Ser um cristão verdadeiro, tu tem que abrir mão de muitas coisas que tu não quer abrir. Então realmente tu tem que decidir, escolher qual é o caminho que tu quer seguir. É o caminho estreito? O estreito é doído, mas te dá a vida eterna. O caminho largo te dá tudo, mas te dá o lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Amados, nós estamos na finalização desta exposição. Quais são as aplicações práticas, quais são as considerações desse texto para a nossa vida, irmãos? Amados, o Senhor, Ele se agrada de habitar. O Senhor, Ele se agrada do servo de coração humilde e contrito. Irmãos, então, nós não determinamos nada para o Senhor, nós clamamos e pedimos, e o Senhor, do alto da sua glória, Ele nos atende por sua misericórdia. Nós não determinamos nada, irmãos, o Senhor é que é misericordioso conosco. E a próxima aplicação, irmãos, desse texto para a nossa vida, que o melhor templo que alguém pode construir para Deus, é o melhor, irmãos, deleite que nós podemos, como servos de Deus, dar a Ele, é o templo de uma vida santificada, uma vida de obediência aos mandamentos do seu Filho amado Jesus Cristo. É verdade, evangelista John. Aí você pode estar nos perguntando: então qual é essa vida que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que abrir mão? Primeiramente eu vou te falar aqui algumas coisas que você tem que abrir a mão para servir a Deus. Primeira coisa, você tem que abrir a mão do rabo de saia, do adultério. Você tem que largar a mão da prostituição, da bebedice, da farra. Isso não é fácil, John. Hein? Isso não é fácil. Os prazeres do mundo, entendeu? Aquilo que tu faz, tu só vai descobrir isso se tu ler a Bíblia, meu irmão. Deus, Ele cobra muito da gente. Tem pessoas que quando leem a Bíblia se chocam, sabe por quê? Porque tem muitas exigências, John. Eles só querem os versículos da Bíblia que falam só de prosperidade, só de coisas boas. Isso tudo é bíblico também. Só que tem que ter um equilíbrio. Porque na tua vida, tu não vai ter só momentos bons. Na tua vida, tu vai ter momentos ruins. E se no momento ruim tu não estiver alicerçado na palavra, tu não vai vencer a tua carne. Tu não vai vencer. Agora, se tu estiver na palavra, tu estiver nos caminhos do Senhor, tu estiver cheio do Espírito Santo, Deus te dá estrutura. Que Deus possa te dar essa estrutura essa manhã, você que está sofrendo, você que está por aí nos hospitais clamando ao Senhor por uma oportunidade, Ele pode te levantar. Clama, faz um propósito com o Senhor. Nosso Deus é Deus de relacionamento. Deus quer te salvar nessa manhã, Deus quer te levantar nessa manhã. Assim, diga para Ele, para o Senhor nessa manhã, como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, já que não tem ninguém, vem a mim mesmo, vai eu mesmo fazer a tua vontade, porque eu descobri que a tua vontade é melhor para a minha vida. A minha vida não pode ser estar relacionado com coisas só que almejo aquilo só que vai me beneficiar. Isso tudo é bom também, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter os dois lados da moeda.
Deus, Ele quer te prosperar, se tu for fiel a Ele. Ele quer te levantar em todos os sentidos da tua vida. Mas tem que ser uma vida separada. Tu nunca vai deixar de ser pecador, porque ninguém vai conquistar esse status diante de Deus, porque todos nós somos falhos, porque vemos de Adão. Mas o Espírito Santo, ele te dá a estrutura para te errar menos. Ele te acusa, ele te exorta, ele te edifica. Aí, se tu não lê a palavra, se tu não tiver intimidade em relacionamento com esse Deus que está aí no trono da sua glória, você não vai vencer. Porque muitos hoje abandonaram a fé? Porque muitos hoje não querem saber de Deus? Porque realmente apostataram, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na Bíblia, porque olharam para a situação do mundo, estão até culpando Deus. Sabia que tem muita gente nesse momento culpando a Deus, jogando chaveco para a gente? Cadê o Deus de vocês? Meu irmão, eu te falo, o meu Deus, o Deus que eu acredito, Ele cuida de mim nessa pandemia. Deus, aleluia. Tá? Eu posso pegar o coronavírus? Posso sim. Posso morrer? Posso sim. Mas só que quando eu ressuscitar, eu estou na glória com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Ninguém está isento de pegar. Mas se a gente se cuidar espiritualmente, materialmente também, que nós temos que nos cuidar, Deus, Ele vai guardar a gente, então a gente tem que rasgar a Bíblia. Amém? Então nós temos que crer e crer e crer e crer que Deus existe, que Ele está aqui nessa manhã para dizer para ti: ei, se volta para mim. Glória a Deus. Se volta para mim. Vem para mim. Vem, serve a mim, que eu vou cuidar de ti. Porque a descendência de Deus, a Bíblia diz que não mendiga o pão. Por isso que a gente não precisa estar em campanha. Por isso que a gente não tem que estar se matando, indo aos montes orar, trazendo água ungida lá de Israel para vender aqui para um monte de gente que não lê a Bíblia. Amém? Por que essas pessoas fazem isso? Porque nunca estudaram a Bíblia, nunca estudaram a palavra do Senhor, nunca estudaram, porque a pessoa estudada, ela não é enganada. Amém? Então tudo passa pelo ensino. Amém? Então nessa manhã, a gente já está encerrando essa live. Eu te convido, leia a Bíblia. Mas eu não consigo ler, ore, peça a direção de Deus. Veja se você conhece uma pessoa perto do seu lado, da sua casa, que possa te passar um estudo. Hoje tem tantos estudos aí para você buscar a facilidade de você conhecer esse Deus, porque existe um Deus. O sistema quer tirar Deus do foco da humanidade, mas ele nunca vai tirar, porque as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, se for estudar a história, ela sempre foi perseguida, né? Na época do Império Romano, quando o Império Romano perseguia através de Nero, através de Diocleciano, eles iam para as cavernas ensinar. Eles se isolavam, como a gente está fazendo hoje, que fecharam todas as igrejas. A gente está hoje no nosso lar pregando a palavra de Deus. E na época dos apóstolos, eles iam para as cavernas, eles iam para as grutas, e de lá eles ensinavam, se reuniam e não deixavam de fazer a obra de Deus. Deus não quer que a obra dele pare. Apenas a gente encontrar maneiras, que a gente não pode ir contra as autoridades, porque elas também são instituídas por Deus, tanto o ímpio como o crente, mas a obra de Deus não pode parar. Por isso nessa manhã a gente está te convidando, você que é nosso parceiro, você que é nosso congregado, você que se afastou da igreja, sabe? Cadê aquelas pessoas que estavam ali, que a gente congregando, eram mais de 200 pessoas, a maioria abandonaram o barco, John. São poucas pessoas hoje que estão dando suporte para Deus, parece que só procuraram Deus no momento mesmo para dar bênção, e parece que nesse momento não existe mais Deus, estão até no mundo, se apostataram da fé. Cadê você, meu irmão, que ia lá na igreja, adorava Deus conosco, que se dizia um cristão, um crente, um investidor da obra? Cadê você que sumiu, nunca mais apareceu? Hein? Deus está te cobrando nessa manhã. Eis-me aqui, fala, eis-me aqui, meu irmão. Diga para o Senhor nessa manhã: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Deus está procurando corações contritos, né, John? Ele está falando na sua palavra, gente de coração humilde, que realmente acredita nesse Deus Todo-Poderoso de Israel.
O Deus que essa palavra até hoje se cumpre, está se cumprindo. Não deram ouvido no tempo do profeta Isaías e veio o cajado de Deus, o povo foi disperso. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Hoje a palavra sendo ministrada e o povo também não quer ouvir, mas a igreja está pregando o evangelho. A gente está fazendo a parte da gente para que a palavra do Senhor venha se cumprir. Então você que é nosso parceiro, você que é o nosso patrocinador, você que conhece a obra missionária, você que conhece o trabalho do ministério Sinagoga Fonte de Vida, cadê você? Cadê você, meu irmão? Cadê você que vivia perturbando o pastor na internet, querendo saber dele? Cadê você agora? Cadê você que ia lá, dava abraço na gente, dizia que era o nosso parceiro e não ia nos abandonar? Cadê você nesse momento de pandemia? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu serve? Ei, a gente não quer apenas o teu dízimo, a tua oferta para ajudar na obra de Deus, não. A gente quer o teu testemunho, porque a gente está te ensinando a palavra. A gente quer teu testemunho, a gente quer tua companhia, a gente quer saber se você está bem. Cadê você que sumiu? Amém? Nessa manhã Deus está falando, cadê o teu coração? Cadê aquela devoção? Cadê aquela gratidão que lá na igreja tu chorava? Que lá na igreja tu glorificava a Deus, dava um glória a Deus, falava línguas estranhas, rodopiava no chão, fazia barulho na igreja. Cadê você? Cadê você nesse momento, meu irmão e minha irmã? Que se dizia um crente fervoroso, que se dizia um crente fiel. Cadê você? Porque você sumiu, porque você nunca mais visitou a igreja. Procura saber como é que está o ministério, o seu pastor, as pessoas que te ensinaram, que te alimentaram durante a sua vida. Cadê você? Hein? Cadê você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã? É o momento de você se acertar com Deus. Se você está nesse momento aí na sua casa, eu quero fazer uma breve oração e já vou encerrar minha participação, que nós vamos fazer depois o outro lado, tá? O outro lado. E eu quero fazer essa oração por você final. Levante sua mão aí no celular, onde você estiver. Maravilhoso e eterno Deus, queremos te agradecer nessa manhã por essa palavra que tu colocou no coração do teu servo. E eu vim aqui nessa manhã, Senhor, através do teu Espírito Santo, para compartilhar com milhares de pessoas nesse momento. Que essa palavra possa entrar, Senhor, no coração dos teus filhos e que eles possam se voltar para ti. Que eles possam dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Nessa manhã, Senhor, visita os hospitais. Nessa manhã, Senhor, através do poder, da autoridade do teu Espírito que está sobre as nossas vidas, visita as FEBEMs. Visita as famílias, Senhor, que estão doentes nesse momento nos hospitais. Aqueles que nesse momento precisam da tua cura. Aqueles nesse momento que precisam ser levantados e restaurados. Tu tem poder, Espírito Santo, através das nossas vidas nesse momento, de agir, de entrar nesses corações, curar, sarar, levantar, tirar do cativeiro da idolatria, do cativeiro do pecado nessa manhã, Deus soberano de Israel. É que eu te peço nessa manhã, abençoa, Senhor, todas as mães do Brasil e do mundo. Que esse dia, Senhor, diferente, que a gente nunca tinha visto no mundo, Senhor, um dia de mãe tão diferente como esse, como um sinal da tua vinda. O mundo nunca mais será igual, Senhor. E o que estamos passando, essa quarentena, Senhor, esses momentos difíceis que estamos atravessando, mesmo assim estamos aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Nos dá força. Dá força ao nosso pastor, olha pela saúde dele, olha pela missionária, as pessoas, meu Deus, que tu escolheu para estar na liderança desse ministério. Visita cada um nesse momento das nossas ovelhas, pessoas que amam esse ministério, que acreditam, Senhor, que aqui elas são ensinadas e cuidadas e apacentadas. Visita nesse momento a cada um de nós. Visita o Paulo, Senhor, nesse momento, o diácono Paulo, a sua família, a sua mãe, o seu pai, Senhor, naquele hospital. Dá força para o teu filho, dá força para tantas pessoas que perderam os seus entes queridos nesse momento. Dá força, Senhor, e glorifica o teu nome. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.